Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para trazer uma análise para vocês envolvendo o deputado Nicolas Chupetinha, que cometeu crime na visita que ele fez na semana passada ao Bolsonaro ao descumprir decisão judicial para não utilizar o telefone celular dentro da casa do Jair Bolsonaro e agora está desesperado nas redes sociais dizendo que não foi orientado, que não poderia ter utilizado o telefone celular, que no Brasil um monte de preso utiliza celular na cadeia e que não é punido e que o STF não dá 24 horas para que esses presos se expliquem. O deputado Nicolas Chupeta sabe da limitação do seguidor dele, né? Porque nessa altura do campeonato, se você ainda tem alguém apoiando o Bolsonaro, só pode ser três tipos de gente. Ou é criminoso também, que apoia os crimes cometidos pelo Bolsonaro e quer replicar os crimes, ou é limitado intelectualmente, ou é gente mau caráter. Nessa altura do campeonato, sabendo tudo que o Nicolas fez, sabendo tudo que o Bolsonaro fez, inclusive que levou à condenação dele, e ainda tem gente apoiando essa trupe, não tem mais como separar aqueles que foram enganados daqueles que são exatamente iguais aos seus líderes. E é o que acabou acontecendo. Eu falei aqui na análise que eu fiz, acredito que na segunda-feira, que o Nicolas teria cometido um crime, né? Um crime de desobediência previsto no Código Penal no artigo 330, que é desobedecer à ordem legal de funcionário público, pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. E aí o Nicolas foi para as redes sociais, inclusive a gente falou até de uma matéria da revista Fórum, né? Que o Nicolas foi para as redes sociais falar sobre a denúncia apresentada pela Erika Hilton, que segundo ele era um absurdo, que ele não teria sido orientado a não entrar com o telefone celular. E eu falei para vocês aqui que na decisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes no início de agosto, que mandou o Bolsonaro para a prisão domiciliar, tinha ali sim as restrições cautelares, as medidas cautelares que eram impostas para que ele fosse para a prisão domiciliar, e também tinha ali, por exemplo, deixando claro que, com exceção dos visitantes que já eram autorizados a visitá-los, novos visitantes teriam de fazer solicitação com requerimento. E eu falei, se o Nicolas sabe que para poder visitar o Bolsonaro ele precisa preencher um requerimento, então ele conhece sim as medidas de restrição estabelecidas. Ah, mas ele pode alegar que não a conhece. Bom, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, e por isso que eu gosto de me apegar à lei, porque para mim se tá na lei pode, se não tá na lei não pode. Então a lei de introdução às normas do direito brasileiro, de 4 de setembro de 1942, setembro, dia 4, dia do meu aniversário inclusive, né, diz no artigo 3º o seguinte: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ele não pode dizer que ele descumpriu isso, que ele desobedeceu a decisão judicial porque ele não conhecia a recomendação, porque isso é uma violação da lei da desobediência, ou melhor, do artigo 330 do Código Penal, que fala sobre o crime de desobediência, e ele não pode alegar que não sabia que se ele não se atentasse ao que está dentro da decisão judicial, isso poderia ser um crime de desobediência porque seria ferir o Código Penal brasileiro. Ele não pode, ele pode até alegar, na verdade, mas isso não pode ser considerado. Por quê, Carlito? Porque ninguém pode dizer que não cumpriu a lei porque não sabia da lei. E aí o que acabou acontecendo? O Nicolas Ferreira foi notificado e o ministro Alexandre de Moraes pediu a defesa do Bolsonaro para que se justificasse também 24 horas. Moraes intima a defesa de Bolsonaro a explicar o uso de celular por Nicolas Ferreira. O deputado federal visitou o ex-presidente na sexta, quando o Bolsonaro ainda estava em prisão domiciliar. As regras de prisão domiciliar, determinadas pelo ministro, não permitiam que Bolsonaro ou visitas tivessem acesso a telefone celular. E aí o que aconteceu? O Nicolas já tinha se pronunciado pela denúncia apresentada pela Erika Hilton, e aí ontem ele foi para ontem ele foi para as redes sociais ao ser informado que teria ali 24 horas, né, a defesa para poder se manifestar, e aí tá ali, ó: a visita ao presidente Bolsonaro ocorreu dentro da normalidade da minha atividade parlamentar. Meu celular estava comigo para uso pessoal e não foi usado para comunicação externa. Não sabemos, por isso que é importante, inclusive, também ter a apreensão do telefone celular
para se fazer uma perícia e descobrir se naquela hora que ele estava mexendo no telefone celular, se ele estava mandando mensagem para alguém, se ele estava trocando informações com alguém, porque isso também era proibido pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí ele segue: meu celular estava comigo para uso pessoal e não foi usado para comunicação externa. E aqui onde ele mente, o ministro Alexandre de Moraes derruba a mentira dele. Não recebi orientação sobre proibição do aparelho. As proibições dizem muito sobre o estado do país. Traduzindo, ele agora não é contra a bandido que está em prisão não receber visita com celular. Segundo ele, não deveria ser proibido. Ou seja, o bandido que está preso pode sim receber visita com telefone celular. E olha que ironia. Algumas semanas atrás foi espalhada a informação falsa de que o Noam Chomsky visitou o presidente Lula na carceragem da Polícia Federal lá em Curitiba e que de lá de dentro teria utilizado o celular para ligar para uma pessoa de fora do país. Eles acharam absurdo, como é que pode o presidiário Nine recebendo visita que utilizava telefone celular? É um absurdo, é uma vergonha. Depois ficou provado que a informação era falsa, porque eles foram revistados e os telefones celulares ficaram na entrada da carceragem da Polícia Federal lá em Curitiba. Certo? E aí, uma semana depois, praticamente, da informação falsa de que o Noam Chomsky tinha ligado pro Lula, ou melhor, tinha ligado para uma pessoa de dentro da cadeia na presença do Lula, ser desmascarada e cobrada ali pelo próprio Chupeta e a extrema-direita, aí ele disse que proibir essas proibições de que o preso não pode receber visita que está com telefone celular, dizem muito mais sobre o estado do país. Traduzindo, a história de que Nicolas é contra bandido é só se o bandido não for amigo dele, ou se não for ele. Se for amigo dele, ou se for ele, ou se for primo dele, né? Como a gente vai lembrar que o primo dele, traficante, foi preso. Não tem bandido bom, é bandido morto. Não tem pena de morte. Não tem castração química. Não tem proibição de progressão da pena. Não tem proibição de saidinha. Como diria o ACM, né, Antônio Carlos Magalhães, aos meus amigos tudo, aos meus inimigos nada. É isso que o Nicolas defende. E aí ele segue. Além de que, criminosos usam o celular na cadeia para comandar facções inteiras. E ninguém da Suprema Corte dá 24 horas para explicar nada. Mas celular de visita agora vira caso de gravidade institucional. Não é justiça, é teatro para intimidar. Traduzindo, o Nicolas Chupeta está defendendo o direito de o preso na cadeia poder sim utilizar o telefone celular, porque se ele diz que é um absurdo, que é o que ele fala, mas celular de visita agora virou caso de gravidade institucional. Traduzindo, a visita na cabeça do Nicolas agora pode sim visitar o preso com o telefone celular. Vai defender que o preso possa fazer videochamada também, Nicolas? Com a visita? Vai fazer essa defesa também? Porque só falta isso agora a partir de você, né? Vai defender que seja feito isso agora? E ele cita aqui o seguinte, vamos esclarecer algumas mentiras que o Nicolas cita aqui, tá? A Suprema Corte, ninguém da Suprema Corte dá 24 horas para que os presos em presídios de facções liguem para fora. Na verdade, o Nicolas esquece de citar uma coisa. Os dois estados que mais têm facções criminosas no Brasil, ou que têm as principais facções criminosas do Brasil, são governados por governadores bolsonaristas. Cláudio Castro, governador do PL do Rio de Janeiro, e Tarcísio de Freitas, governador do Republicanos bolsonarista de São Paulo. Quando os líderes de facções criminosas estão ligando de dentro das cadeias do Estado, que são de responsabilidade do governador de São Paulo e do governador do Rio de Janeiro, são eles que têm responsabilidade, Nicolas. Não é o Supremo Tribunal Federal. Você tem de cobrar isso aí do Tarcísio. Você tem de cobrar isso aí do Cláudio Castro. Porque quando estas situações acontecem em presídios federais, a Justiça Federal atua. Como aconteceu no caso daquela fuga. Lembra que aconteceu lá no Rio Grande do Norte? A Justiça Federal atuou. E aí o Supremo Tribunal Federal também pode entrar. Mas, esclarecendo a mentira do Chupeta, o Chupeta diz o seguinte: não recebi orientação sobre proibição do aparelho. As proibições dizem muito sobre o estado do país. O que é que a decisão que o ministro Alexandre de Moraes emitiu para liberar a visita do Nicolas? O Nicolas solicitou a visita, ou seja, como a decisão de agosto determinava que visitas poderiam ser feitas através de requerimento, então ele leu ou sabia da decisão, por isso que ele solicitou a visita. E o ministro Alexandre de Moraes liberou em 11 de novembro a visita para que acontecesse no dia 21 de novembro. E olha o que o ministro Alexandre de Moraes frisou aqui no pedido para que a defesa do Bolsonaro se explique sobre a visita do Nicolas e que o Nicolas esclareça também o que aconteceu. Em decisão de 11 de novembro de 2025, autorizei a visita do deputado federal Nicolas Ferreira ao réu Jair Messias Bolsonaro. Então, em cumprimento de prisão domiciliar,
a ser realizada no dia 21 de novembro de 2025. Ressaltei naquela ocasião que todas as visitas deveriam observar as determinações legais e judiciais previamente estabelecidas. E aí, em outro trecho, ele cita: em reportagem exibida pelo Jornal Nacional, foi informado que durante a visita autorizada, o réu e o parlamentar foram vistos conversando na área externa nos fundos da residência, enquanto o deputado utilizava o telefone celular. Então vamos lá. O Nicolas disse que não foi orientado. O ministro Alexandre de Moraes disse que foi. Inclusive, quando eu fiz a minha análise aqui, eu falei: quando o ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita do Nicolas, ele deve ter ressaltado lá que o Nicolas deveria se atentar às restrições estabelecidas como cautelar para que a visita fosse concedida. Então lá deveria estar claro que não poderia utilizar o telefone celular. O ministro repete: ressaltei naquela... Ele frisa, na verdade, no pedido, né? Ressaltei naquela ocasião que todas as visitas deveriam observar as determinações legais. Quais eram as determinações, Carlito? Estão presentes na página 25. Presentes na página 25, na verdade 23, do pedido de prisão, da decretação de prisão domiciliar do Bolsonaro. Está entre a página 23 e 24. São 25 páginas, né? A decretação da prisão preventiva de Bolsonaro no formato domiciliar. São 25 páginas. E na página 23, eu vou ler para vocês, está escrito exatamente o seguinte, ó. Diante do exposto nos termos do artigo 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, decreto a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares. Primeira medida cautelar: proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este Supremo Tribunal Federal. Os visitantes autorizados por esta Suprema Corte, nesta decisão, ou a partir de requerimentos formulados nos autos, ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens. Segunda proibição: proibição de uso de celular diretamente por intermédio de terceiros. E a quarta proibição: proibição de utilização de redes sociais diretamente por intermédio de terceiros. Então a gente não sabe se o Nicolas utilizou redes sociais ou não, a gente não sabe se ele trocou mensagem ou não, a gente vai precisar, sabe do quê? A gente vai precisar que o telefone do Nicolas seja apreendido para passar por perícia. A alegação, Nicolas, que você não sabia, não cola. Primeiro, na decisão que levou o Bolsonaro para a prisão domiciliar, estava claro que quem não estava autorizado a visitar teria de fazer um requerimento, e neste item que está deixando claro que o requerimento deveria ser feito, fica expresso ali, está em letras garrafais, em caixa alta, como a gente costuma dizer, né? Que ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar foto ou gravar imagens. Então você não poderia ter alegado isso. Por quê, Carlito, que não poderia alegar isso? Porque, como eu citei, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz lá no artigo 3º que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não as conhece. Ou seja, ele não pode desobedecer uma ordem judicial porque isso é violação da lei. E ele não pode alegar que desobedeceu porque não sabia que aquilo que ele estava fazendo era ilegal. Por quê, Carlito? Porque, como frisou o ministro Alexandre de Moraes, ele ressaltou que todas as visitas, isso ele ressaltou na decisão que autorizou a visita do Nicolas, que todas as visitas deveriam observar as determinações legais e judiciais previamente estabelecidas. Carlito, vai dar alguma coisa pro Nicolas? Vai. Eu acredito que ele vai ter de pagar pelo menos uma multa. Então, assim, é importante que o Nicolas seja punido, porque essas punições precisam ser pedagógicas também em alguns momentos. Já que a pena é muito pequena, né? A pena de crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, é uma detenção de 15 dias a 6 meses. Não dá cadeia, não dá prisão. Isso aqui, geralmente, ela é convertida em pecúnia, né? Em pagamento de um valor, ou, às vezes, em restrição de direito, dependendo do tipo de gravidade. Mas, nesse caso aqui, nem cadeia ele vai. Mas tem que ser punido, para entender que o Supremo Tribunal Federal não é um cabaré. Que a Constituição Federal, que o Código Penal, que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ajudam a fundamentar a nossa legalidade jurídica. E que o Nicolas, que acha que pode cometer todo tipo de crime, precisa entender que ele é igual a todo mundo e que se cometer crime vai ser punido. E espera, inclusive, que se tenha a solicitação da apreensão do telefone celular para que seja vistoriado. E eu não duvidaria, para que seja periciado, melhor dizendo, tá? E eu não duvidaria se
saísse esse pedido de apreensão do telefone celular do Nicolas e, estranhamente, ele dizer que não tem mais acesso ao telefone celular, ou que trocou de celular, ou que o celular quebrou. Estranhamente, tá? Estranhamente. Mas deixa aí a sua opinião. Você acha que o Chupeta vai ser punido ou não? Você engoliu essa garoba, essa conversa mole, essa milonga, esse migué do Nicolas Ferreira? Comenta aqui, compartilhe o vídeo, se inscreva na Revista Fora se você não for inscrito ainda. Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!